Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai nos acompanhar na disciplina de Metodologia Científica e História da Ciência. Sou o professor Francisco Thiago e hoje nós retomamos com as nossas atividades. Vamos para a aula 5, intitulada Classificações das Pesquisas. Antes da gente iniciar a nossa aula, a gente vai fazer uma breve recapitulação do que discutimos na aula anterior. Bom, então na aula anterior falamos um pouco sobre o que é a realidade, como entendemos o mundo e como o método científico nos auxilia nessa compreensão, ou seja, como a ciência nos auxilia na compreensão do mundo. E também lembramos um pouco, fizemos um histórico do porquê acreditamos nas coisas, como o nosso cérebro funciona ou funcionou para poder entender e compreender o mundo que nos cerca. Passamos então para as diferenças, umas diferenças iniciais sobre ciência e pseudociências, explicando um pouco da psicologia por detrás das pseudociências, né? E finalizamos então com esse conceito das pseudociências. Inserimos alguns conceitos do pós-modernismo e diferenciamos isso também de algumas aplicações relacionadas com a pseudociência e, posteriormente, tentamos mostrar para vocês como a argumentação utilizando falácias lógicas podem levar à produção ou à sustentação das pseudociências. Finalizamos a aula com um guia rápido para reconhecer as principais pseudociências, ou seja, aqueles argumentos que eles geralmente utilizam, como argumentos de autoridades, o uso de uma grande quantidade de falácias, alegações extraordinárias. Então, a gente fez diversas dessas, mostramos diversas dessas características para auxiliar a compreensão do que é uma pseudociência e de como identificá-las. Na aula de hoje, a gente vai ver um breve histórico sobre como a ciência já foi classificada. Então, vou fazer essa pergunta, né? Como classificar as ciências? E a gente vai passar sobre as ideias de Auguste Comte e Rudolf Carnap, de como eles foram os primeiros a dividir, subdividir a ciência, até chegar em Mário Band, que fez algumas das concepções, ou auxiliou algumas das concepções das subdivisões mais atuais do que a gente tem para a ciência. E vamos, então, tentar responder a seguinte pergunta. Devemos subdividir e classificar a ciência? E por que a gente faz isso? Né? Então, por que a gente não deve ou deve fazer isso? Isso já fica uma provocação nesse momento. Para finalizar a nossa aula, vamos mostrar, então, relembrar o que é a pesquisa científica e vamos, finalmente, classificar as pesquisas científicas de acordo com o seu procedimento, com o tipo de problema que ela faz e por aí vai. E mostrar também no final para vocês como que no Brasil a gente tem uma classificação das pesquisas científicas ou das áreas de conhecimento. Vamos lá? E aí vem a pergunta: como classificar a ciência? Então, durante muito tempo, vários cientistas, vários filósofos e outros pensadores tentaram mostrar ou dividir, subclassificar a ciência ou as ciências, como a gente também vai ouvir falar, em ciências humanas, ciências exatas. A gente vem sempre utilizando esses termos na atualidade também. Mas um dos primeiros, né, a classificar a ciência ou as ciências foi Auguste Comte, que ele tinha algumas ideias, né? Ele era um pensador da época do positivismo e tudo mais, e para ele classificava as ciências de acordo com o seu grau de complexidade e também de acordo com o que hoje a gente chama também das áreas do conhecimento. Então, ele subdividia em ciências matemáticas, ciências físico-químicas, ciências biológicas, ciências morais e ciências metafísicas. Depois a gente conversa um pouco mais sobre o que seriam cada um desses tipos de ciência, para a gente não prolongar tanto esse nosso momento. Então,
Posteriormente, Rudolf Carnap foi um dos primeiros a subdividir a ciência em dois grandes campos que eram conhecidos como ciências formais e ciências factuais. Dentro das ciências factuais, nós teríamos todas as áreas do conhecimento que nós temos atualmente que utilizam como base a experimentação, enquanto que nas ciências formais nós teríamos apenas os que utilizam a lógica, como a filosofia, a matemática e outras áreas também. Já Mário Band, ele misturava um pouco a história ou aquelas primeiras concepções do que eram ciências formais e ciências factuais, ou seja, classificava de acordo com o conteúdo, como também alguns autores chamavam, e também com o grau de complexidade de cada uma delas. Ele subdividia ainda as ciências formais na lógica e na matemática propriamente dita, enquanto que as ciências factuais, elas eram subdivididas nas naturais, onde entraria física, química, biologia e outras áreas afins, e as ciências sociais, que incluiria, então, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a comunicação, a história, e existiriam também outras subdivisões mais internas. Então, tudo isso que eu mostrei agora para vocês é para a gente ter uma ideia do como essa classificação das ciências ela foi mudando e alterando ao longo também da história. E a gente vem discutindo também bastante sobre isso nas nossas aulas. Mas aí vem a pergunta, a gente tem que dividir realmente, classificar a ciência? Uma outra briga muito grande que a gente vê é sobre existe ciência básica e ciência aplicada? Na atualidade, a gente evita, ou seja, eu gostaria que vocês evitassem essa distinção entre ciências de uma forma geral. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a ciência ela sempre vai ter a mesma base filosófica e base que vai estruturar a você adquirir esse conhecimento e construir esse conhecimento, que é o método científico. Portanto, vamos deixar ou vamos tentar não utilizar mais ciências biológicas ou dividir ciências biológicas como uma ciência em si, ciências humanas, ciências sociais, ciência básica e ciência aplicada, porque isso, muitas vezes, na verdade, vai nos trazer um viés metodológico. Então, se a gente partir do pressuposto que existe uma ciência que é considerada básica e uma ciência que é considerada aplicada, a gente vai estar tentando dizer, em outras palavras, que existem duas formas diferentes de fazer ciência. E a gente vem discutindo desde o início das nossas aulas que o método científico é a base que estrutura a forma que a gente vai adquirir e construir o conhecimento científico, um conhecimento organizado, estruturado, bem elaborado, né, e que vai cair então depois nessa grande rede que é a ciência, que transforma e muda a nossa vida todos os dias. Tudo bem? Então a gente vai agora tentar mostrar que a subdivisão, na verdade, deveria ser da pesquisa. Por quê? O que é a pesquisa? A pesquisa científica ela é uma atividade humana cujo objetivo é conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo respostas às questões significativas para a compreensão da natureza. Então, essa definição vocês vão encontrar nessa literatura que já está lá disponível na nossa sala de aula do Google, né, e aí vocês vão poder aprofundar um pouco mais. Ainda no Prodanov Freitas, vocês vão ler que as pesquisas científicas elas visam conhecer cientificamente um ou mais aspectos de um determinado assunto. Então, ela deve ser sistemática, metódica e crítica, que são características que a gente vem discutindo também. E esse produto da ciência ou da pesquisa científica, ela deve contribuir para o avanço do conhecimento humano. Então, na vida acadêmica, vocês vão ver que a pesquisa ela é um exercício que permite despertar esse espírito de investigação que a gente tem. Naturalmente, a gente tem esse espírito, né? Diante dos trabalhos e problemas que vão surgir ao longo da vida e da carreira de vocês.
E a gente entra então agora no que seria essa subdivisão e classificação das pesquisas, né? Então, só reforçando que a gente vai tentar evitar a utilização da distinção ou separação da ciência em si. Mas as pesquisas podem ser subdivididas quanto à sua natureza, aos objetivos, aos seus procedimentos e quanto à abordagem do problema. Com relação à natureza, Com relação à natureza, é que a gente vai ter a distinção entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Então, evitem utilizar novamente o termo ciência básica e ciência aplicada, mas sim utilize pesquisa. A pesquisa básica, ela visa ou objetiva gerar conhecimentos novos sem uma aplicação prática prevista imediata para aqueles conhecimentos que estão sendo produzidos. Enquanto que a pesquisa aplicada, ela vai gerar conhecimentos para aplicação prática direta à solução de problemas específicos. Ou seja, ela vai envolver verdades e interesses locais. Um exemplo muito clássico sobre pesquisa aplicada são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e foram desenvolvidas para que a gente construísse ou pudesse ter uma vacina contra o Covid-19. Então, por isso que foi muito rápido, porque nós já tínhamos uma grande quantidade de conhecimentos produzidos por pesquisas básicas acerca da família do coronavírus, e isso nos deu, então, possibilitou a rápida aplicação daqueles conhecimentos já obtidos anteriormente, e então que pudéssemos tentar resolver aquele problema ou esse problema que a gente ainda está vivendo. Deu para entender? Espero que sim, mas podemos tentar conversar sobre mais exemplos ao longo do nosso momento 5. Quanto aos objetivos, a gente vai ter então a subdivisão de pesquisas exploratórias, que geralmente envolvem pesquisas bibliográficas e relatos de caso, que vamos discutir posteriormente. Pesquisas descritivas, que vão então descrever, caracterizar, entender fenômenos, estabelecer relações entre variáveis, e pesquisas explicativas, que visam explicar mecanismos pelos quais aqueles fenômenos ocorrem. Aí fica assim, muito parecido, né? Descritiva e explicativa. Mas na descritiva, para tentar esclarecer isso melhor para todo mundo, a gente vai observar as nossas variáveis, registrar e descrever como funciona aquilo ali. Enquanto que na pesquisa explicativa, a gente tenta entender como todas as variáveis intrínsecas e extrínsecas a um certo fenômeno podem estar interrelacionadas, né? Então, você não vê uma única variável, você vê várias variáveis e tenta entender como todas aquelas variáveis interferem diretamente naquilo ali. Você controla, geralmente, uma boa parte dessas variáveis. Quanto aos procedimentos, as pesquisas ainda podem ser classificadas como pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, pesquisa experimental, estudo de campo e estudo de caso. Muitas vezes, a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, elas acabam se confundindo e é fácil da gente misturar as duas, devido à natureza da pesquisa propriamente dita. Só que elas vão se diferenciar, especialmente devido à fonte da obtenção desses dados. Enquanto que a pesquisa bibliográfica, ela usa fundamentalmente das contribuições de vários autores sobre determinado assunto, que já foram publicadas na maioria das vezes, né? Então que estão ali acessíveis e ele obtém novas conclusões sobre aquilo. A pesquisa documental, ela baseia-se em materiais que geralmente não receberam ainda um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com o novo objetivo daquela pesquisa. São documentos que já estão ali armazenados ou que foram produzidos por outro cientista e você acaba reanalisando. A pesquisa experimental, como o nome meio que já diz também, ela vai utilizar dos experimentos.
Você experimenta, você usa de teste de hipóteses, você geralmente vai observar uma variável, coletar dados referente àquela variável e por aí vai. Temos ainda o estudo de campo, no qual você vai para o campo, analisar e observar suas variáveis, testa a hipótese, tenta entendê-las, depois vamos falar um pouco mais disso. Então, muitas das vezes, nos estudos de campo, eles envolvem também, posteriormente, experimentos, ou você faz diversos experimentos em campo. Então, pode ter uma mistura aí, elas podem se mesclar nesses momentos. E por último, temos então aqui como um exemplo de pesquisa, separação das pesquisas quanto aos procedimentos, o estudo de caso. Os estudos de caso eles são um pouco mais comuns, nós já discutimos um pouco isso em sala de aula e em outros momentos, nas nossas discussões, e nas aulas que o Yuri também falou com vocês, em que a gente vai ter um estudo detalhado e mais aprofundado de um único caso, que às vezes são casos únicos ou são casos muito raros de acontecer. Para a área médica, isso acaba sendo muito mais comum, mas para as ciências biológicas a gente também vai ter alguns relatos de casos muito específicos, um comportamento de um animal, né? Ou então um estudo de uma área em específica. Então, quando você consegue esmiuçar aquele único caso e tenta fazer uma generalização sobre aquilo. Além disso, a pesquisa pode ser Além disso, a pesquisa pode ser classificada de acordo com o que a gente chama de abordagem do seu problema. Então, aí a gente tem aquele velho e conhecido caso de pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Então, na pesquisa qualitativa, o ambiente natural, ou seja, o local onde que você vai pesquisar, é a fonte direta para a coleta desses dados. E você, o pesquisador, ele é um instrumento chave para que a gente consiga, então, entender e interpretar esses dados. Na pesquisa quantitativa, você considera tudo que pode ser quantificável, ou seja, muitas vezes uma coisa fácil da gente entender a diferença é que na pesquisa quantitativa a gente vai trabalhar muitas vezes com os números e com diversas variáveis diferentes. Que não existam variáveis na pesquisa qualitativa, elas também vão existir, só que vão ser variáveis bem diferentes do que a gente está acostumado para a pesquisa quantitativa. Essa última, ela vai ser muito mais comum para vocês, né? Vocês vão estar entrando muito mais em contato com pesquisa quantitativa aqui no nosso instituto, mas alguns professores também fazem pesquisa do tipo qualitativa. Então, a pesquisa quantitativa, ela utiliza amostras que elas representam o todo maior. Então, a gente faz a nossa generalização para o todo utilizando algumas amostras observadas. A gente avalia essas amostras específicas e concluímos e generalizamos a partir delas. O qualitativo, ele também busca compreender o todo e o maior, senão ele também não seria um tipo de pesquisa dentro da ciência. Só que ele considera que há uma relação dinâmica entre o mundo e o sujeito. Então, isso é um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do próprio sujeito, que não pode ser traduzido ou entendido em formas de números. E aí isso geralmente é interpretado e apresentado em formas de relatos, de textos. Aí você busca fazer essas conclusões ou obter as suas conclusões a partir dessas impressões que os indivíduos ou que o ambiente natural vai poder te proporcionar também. E para a gente ir finalizando a nossa aula, trouxe para mostrar para todo mundo quem que subdivide, na verdade, as pesquisas e organiza a pesquisa no Brasil. Alguns já devem ter ouvido falar em algum momento sobre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, ele é um órgão que fomenta a pesquisa no Brasil, ele é um dos órgãos, né, que faz o fomento, ou seja, distribui a verba dos pesquisadores no Brasil. E, geralmente, o CNPq, como vocês vão ouvir falar, ele vai subdividir, na verdade,
áreas do conhecimento. Então, é importante que você já entre em contato com essas diversas áreas do conhecimento, e eu prefiro também utilizar mais esse termo, áreas do conhecimento, do que subdivisões de pesquisa, como a gente já comentou, para evitar esse erro metodológico de que a gente venha a pensar que existem formas diferentes da gente fazer ciência. Então, quem quiser acessar a lista de áreas de conhecimento do CNPq, pode utilizar ler esse QR Code ou utilizar o link que se encontra aqui. Eu posso disponibilizar no PDF essa nossa aula posteriormente. E lá vocês vão ter a lista das diversas áreas do conhecimento. Então, vocês vão ver que as ciências biológicas elas vão ser subdivididas em zoologia. A zoologia tem várias outras divisões, né? Então, você vai ter microbiologia, parasitologia, fisiologia, que são, às vezes, as disciplinas que nós conhecemos e estudamos ao longo do nosso curso. E vocês vão ver diversas outras subdivisões bem interessantes. Então, é importante que vocês entendam e saibam como o CNPq organiza essas áreas do conhecimento, porque quem for seguir a carreira acadêmica futuramente vai ter uma ideia do que tem, de onde encontrar, como discutir, como ver todas essas áreas também. Tá? Então, espero que vocês acessem e a gente pode conversar mais sobre isso no nosso momento síncrono também. E agora a gente parte para o momento final da nossa aula, no qual vamos falar um pouco sobre o que nós conversamos hoje. Então, hoje a gente viu um pouco sobre esse histórico da subdivisão da ciência ou das ciências, versus o grande problema que é a gente fazer essa subdivisão e essa separação das ciências. Porque, apesar de que no dia a dia vocês vão ouvir muitas vezes as pessoas usando os termos ciências sociais, ciências humanas, ciências exatas, ciência básica e ciência aplicada, quando a gente usa esses termos, pode ficar intrínseco na nossa cabeça, ou ficar ali meio que matutando, que vão existir diferentes formas da gente produzir ciência. E a gente vem falando, discutindo desde o início da nossa aula, que o método científico ele é o alicerce da construção do conhecimento científico, e esse, por final, é o que vai cair nessa grande rede de conhecimentos que é a ciência. Então, vamos evitar a utilização e separação das ciências de uma forma geral. Mas que a pesquisa, sim, nós podemos subdividir e fazer a classificação. Então, a gente entende que nós, como seres humanos, a gente tem essa vontade ou essa agonia de querer sair dividindo, separando e organizando tudo. Mas para a ciência, ela vai ser só uma. As pesquisas, não. A gente pode, então, fazer essa subdivisão. E elas vão ser subdivididas de acordo com a sua natureza, com os seus objetivos, com os seus procedimentos e com a sua abordagem. Então, de acordo com a natureza, a gente vai ver, então, que pode existir a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. Aí sim a gente vai ter, né, a subdivisão do que a gente às vezes chama de ciência básica e ciência aplicada. Aos objetivos, ela pode ser exploratória, descritiva, explicativa. Quanto aos procedimentos, ela pode ser documental, bibliográfica, experimental, com estudo de caso ou também estudo de campo. E, de acordo com o problema, ela vai ser qualitativa ou quantitativa. Então, só um resumo para a gente tentar entender. Lá no livro do Prodanov Freitas vão existir também diversas outras subdivisões e textos que vão esmiuçar isso um pouco mais, caso vocês precisem separar e utilizar as pesquisas no futuro também. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e nos encontramos na próxima aula.